Qual é o mistério não resolvido mais perturbador de todos os tempos? O coletor de ossos West Mesa Bone. Os ossos de dezenas de mulheres foram encontrados em um canteiro de obras. Nenhuma outra pista. O desaparecimento de Brandon Swanson. Durante as primeiras horas da manhã de 14 de maio de 2008, Brandon Swanson, de 19 anos, desapareceu sob circunstâncias misteriosas de uma área rural a nordeste de Marshall, no sudoeste de Minnesota. Numerosas buscas foram realizadas na área e nos corpos de água ao redor do local onde o carro de Brandon foi encontrado. Após quase 3 anos, essas buscas ainda não encontraram qualquer evidência física do que possa ter acontecido com Brandon. Sem corpo e com muito poucas provas, é impossível saber o que aconteceu com Brandon, deixando todas as possibilidades em aberto para especulação. Tecnicamente não está sem solução, pois todos podem adivinhar o que aconteceu com ela, mas é uma das mais assustadoras na minha opinião. Alyssa Tourney era uma adolescente que desapareceu em 2001. Seu padrasto, Michael Tourney, era obcecado por ela. Ela a perseguiu no trabalho, colocou câmeras nos respiradouros para espioná-la e a fez assinar contratos para dizer que ele nunca molestou. Michael foi buscá-la na escola no início de 17 de maio de 2001 e ela nunca mais foi vista desde então. Sua meia-irmã, Sarah Tourney, tem um podcast incrível chamado Voices for Justice que explica o caso em detalhes e por causa disso Michelle Tourney foi presa em agosto de 2020. A morte de Rebecca Zaal ficou comigo. O corpo nu de Zaal foi encontrado pendurado em uma varanda, com seus pulsos e tornozelos amarrados e as mãos atrás das costas. Sua morte foi considerada um suicídio. Como se isso não fosse suficientemente estranho, 2 dias antes de sua morte, o filho de 6 anos de seu namorado caiu de uma escadaria e morreu. A morte dele foi considerada um acidente. Há muito a ler sobre este caso. Recomendo vivamente se você estiver envolvido em crimes verdadeiros. O caso de Adam me veio imediatamente à mente. Criança masculina não identificada, cujo tronco foi descoberto no rio Tamisa, em Londres, Reino Unido, em 21 de setembro de 2001. Denominado Adam pelos policiais, os restos mortais não identificados pertenciam a um homem negro, de cerca de 4 a 8 anos de idade, que usava calções alaranjados de meninas. O post-mortem mostrou que Adam havia sido envenenado, sua garganta havia sido cortada para drenar o sangue de seu corpo, e sua cabeça e membros haviam sido habilmente removidos. Os investigadores acreditam que a criança era provavelmente do sudoeste da Nigéria, e que vários dias antes de seu assassinato, ele foi traficado para o Reino Unido para um sacrifício ritual Muti. Até hoje, ninguém foi acusado do assassinato de Adam, e sua verdadeira identidade permanece desconhecida. O desaparecimento das crianças Beaumont. As crianças Beaumont são irmãos que desapareceram em 1966. Ainda hoje existem investigações para tentar encontrar os restos dessas crianças. Houve fundações de galpões e casas desenterradas. As crianças nunca foram encontradas e o suspeito nunca foi identificado. Lembro-me de assistir ao episódio dos mistérios não resolvidos sobre uma pessoa em 1977 que enviaria cartas anônimas arrepiantes a pessoas aleatórias em uma pequena cidade. Na verdade, ameaçadoras também. O remetente começou enviando uma mulher e dizendo-lhe, se bem me lembro, que eles sabiam que ela estava traindo seu marido com uma super intenção, algo que ela negou veementemente. Depois ameaçaram seu marido dizendo que ela estaria em perigo se não parasse o caso. O casal decidiu tomar a decisão de caçar o remetente. Isso terminou com a morte do marido em sua caminhonete acidentada. O remetente chutou a esposa enquanto ela estava no chão, deixando sinais ameaçadores ao longo de sua rota de ônibus, dos quais pelo menos um deles tinha uma trapa de bolsa atual sobre ti. Eles encontraram e prenderam um suspeito, mas ainda hoje é desconhecido se ele é o verdadeiro remetente. Hélio nega a ideia de que alguém tenha estudado calmamente sua vida só para poder começar a chantageá-lo anonimamente, ou inventar um boato para chantageá-lo. É bastante assustadora. Adendo, em 2021. Um profissional forense alegou que a polícia estava certa o tempo todo e o suspeito que foi libertado até então era o remetente. Mas o enorme buraco em sua alegação é como ele foi capaz de escrever cartas durante seu tempo na prisão. Na minha opinião, é o descarrilamento de trem da cidade de São Francisco que ocorreu em Arden, NV, em 12 de agosto de 1939. O trem, que na época era conduzido pela Southern Pacific Railroad,
descarrilhou em uma ponte sobre o rio Umbu com uma faixa de velocidade de 60 a 90 mph. O acidente resultou em 24 fatalidades e múltiplos ferimentos. Dias depois, os investigadores descobriram ferramentas no fundo do rio Umbu, determinando que o naufrágio foi causado pela sabotagem dos trilhos. Um amigo com quem fui à escola da sexta à 12ª série estava dirigindo para casa quando um carro parou ao lado dele e o motorista atirou na cabeça dele. Matou-o instantaneamente. Isto foi há cerca de 7 anos. Ninguém tem ideia de por que ou quem foi o atirador. Ninguém jamais disse nada. Ele não tinha inimigos. Era universalmente apreciado. Nunca fez mal a ninguém. Ele tinha 20 anos. Nossa comunidade não é grande. Alguém sabe alguma coisa? Mas nunca se apresentou. Verdadeira vergonha. Tinha um futuro brilhante. Ainda ontem minha colega me contou um relato pessoal de um sequestro de sua amiga. Isso aconteceu quando a colega e sua amiga tinham 10 anos de idade. Um dia, em vez de irem direto para casa, como costumavam fazer, foram à loja para comprar alguns doces. Quando saíram da loja, um cara os deteve. Ele começou a conversar com a amiga. Seu pai me mandou para levá-lo para casa. Eu te conheço totalmente desde que você era bebê. Blá blá blá. Muito parafraseado. Mas você entendeu o essencial. Então o amigo ficou convencido de que ele realmente estava lá para levá-la para casa. Então ela concordou em ir com ele. Este cara também ofereceu boleia para minha colega. Mas ela recusou e então este cara simplesmente foi com o amigo. Houve uma busca policial e tudo mais. 25 anos se passaram desde então e nenhum vestígio dela foi encontrado. O colega acha que ela escolheu a amiga e especificamente porque eles eram atletas na época e a escola colocou suas fotos no jornal com bastante frequência. Jessica Chambers. Ela foi incendiada em seu carro e teve gasolina despejada pela garganta abaixo. Os paramédicos a encontraram pegando fogo na faixa de rodagem. A única parte de seu corpo que não foi queimada foi o fundo de seus pés. Ela não sobreviveu. A polícia encontrou um suspeito, mas não tinha provas suficientes para acusá-lo. Os paramédicos ficaram tão traumatizados com o que viram que tiveram que passar por uma terapia e se quebraram no palco durante as entrevistas. Ela tentou nomear seu agressor, mas sua garganta estava tão destruída que não podia ser compreendida. Os assassinatos de Elpid e Abigail Williams e Liberty Germain. Duas adolescentes caminhando em uma trilha em Delapie, Indiana. Caminhando por uma ponte, uma delas vê um cara assustador seguindo-as na ponte até filma. Há uma gravação de áudio de um cara suspeito da ponte ordenando que eles vão descer a colina e eles foram assassinados e encontrados não muito longe da ponte em que estavam. Isso foi há anos. E o assassinato não está mais perto de ser resolvido. Mesmo com o vídeo do suspeito, o cara da ponte. Houve novos desenvolvimentos no último ano ou dois em que as pessoas pensaram que poderia ser algum cara, mas ele foi descartado. Agora é uma situação de pai, filho suspeito neste momento, e as pessoas parecem ter esperança de que sejam eles. Eu pessoalmente não acho que seja, mas em todo caso, já se passaram anos. Não parece ser resolvido tão cedo. É uma situação muito triste. A floresta Ibadan de horror na Nigéria. Um taxista local desaparece e seus amigos criam um grupo de busca improvisado e investigam uma floresta. Em vez de encontrar seu amigo, eles encontram uma escola, ou fábrica, abandonada que tem os restos de uma tortura/homicídio infernal, assassinato ritual e tráfico humano. 8 sobreviventes foram resgatados. Numerosas partes do corpo, cadáveres em decomposição e artefatos pessoais foram encontrados. Os criminosos nunca foram encontrados embora políticos e ritualistas locais fossem suspeitos. Embora esta descoberta seja perturbadora, o mistério para mim é que o taxista original ainda não foi encontrado. Boy in the Box, 1957, Filadélfia. Advertência: detalhes gráficos. Esta história só me deixa tão triste e me cola como um verdadeiro viciado em crimes. Especialmente com o recente caso de uma criança sendo encontrada em uma mala de Las Vegas que ainda está sendo investigada. Basicamente, um menino de 3 a 7 anos de idade foi encontrado numa caixa nua e mutilado com hematomas na beira de uma estrada na Filadélfia. Foi estranho porque o menino parecia ter sido muito desnutrido, mas recentemente foi cortado de cabelo, unhas todas aparadas. Ele estava coberto de cicatrizes, algumas cirúrgicas, sugerindo que já havia sido tratado anteriormente. As evidências sugerem que ele foi cuidado por um possível pai, guardião antes de ser levado sob custódia de seu agressor. Causa da morte determinada como sendo um trauma por força bruta. Como alguém poderia fazer algo assim é no mínimo obsceno e perturbador. A pior parte é apenas um grande mistério.
quase nada para ser dito. Não havia ninguém que correspondesse à sua descrição dado como desaparecido. Não havia nenhum registro deste garoto. Sua existência pura era um mistério. Nada veio do caso. Mesmo todos estes anos mais tarde, havia algumas pistas, mas não resultaram em muita coisa. Apesar da forte cobertura da mídia e de uma busca para encontrar quem era este garoto. Algumas teorias incluem que seus pais fizeram isso com Ellie, o que explicaria por que ele estava anteriormente em boas condições. Então eles nunca o relataram como desaparecido depois que o mataram. E naquela época era mais fácil não ter registro de uma criança que provavelmente nasceu ou não em um hospital. Que ele foi vítima de tráfico. A limpeza e o asseio dele antes de ser jogado fora não foi para lhe prestar algum tipo de respeito, mas para remover provas que poderiam estar em seu corpo, ou quaisquer características definidoras como seu cabelo. O que aconteceu com Ellie? E quem fez isso? Por que a caixa? Porque Ellie foi mantido desnutrido. Mas cuidado ao acaso antes de ser largado na beira da estrada. Quem é Ellie?